A paz do Senhor, amados irmãos. Fui convidado pelo pastor Gideon para trazer um estudo sobre o capítulo 23 de 2 Samuel. Gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer ao pastor Gideon, à pastora Luíde, pela confiança. Chegamos aqui ao capítulo 23 de 2 Samuel, onde tem por título As Últimas Palavras de Davi. E mais à frente é dividido também a citação acerca dos valentes de Davi. Então esse capítulo basicamente trata dessas duas questões. As últimas palavras do rei Davi e os seus valentes, que o ajudaram na caminhada de se tornar rei de Israel. Aqueles homens que Deus colocou junto a Davi para ajudá-lo a chegar a rei. Nos versículos 1 a 8, versículos 1 a 7, na verdade, trazem o que seriam as últimas palavras de Davi. Mas não as últimas palavras, simplesmente as últimas palavras. As últimas palavras em forma de salmo. Porque, na verdade, as últimas palavras de Davi foram os conselhos dele a Salomão no leito de morte, né? Aqui são as últimas palavras em forma de salmo. É muito interessante a gente ver Davi, mais uma vez, glorificando a Deus pela sua vida e por todos os feitos que ele realizou através da ação do Senhor, através da ação do Espírito Santo. Ele começa reconhecendo aqui no capítulo, aqui no versículo 1 e no versículo 2, ele começa reconhecendo que era Deus que agia através da vida dele. Ele começa reconhecendo também que era de origem simples, que era o menor da casa dele, que era filho de Jessé, que também não era grande em Israel. Ele mostra que Deus, quando quer usar, ele pode usar alguém tão pequeno, alguém de origem tão simples, como a gente costuma falar, né? Alguém de origem tão humilde. Então ele reconhece aqui, ele fala que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Aqui ele reconhece que todos os salmos que ele escreveu, que tudo aquilo que de bom saiu da vida dele, saiu do falar dele, foi Deus, foi o Espírito do Senhor, que a gente sabe que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo que o inspirou, que o Espírito Santo que falou através da vida dele. Ele fala que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então ele reconhece, ele coloca Deus como sendo aquele que o inspirou a escrever cada salmo, a escrever cada palavra. Ele fala que foi ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Ele reconhece que o maior salmista, quem é Deus e não ele. Então aqui Davi ele faz uma homenagem ao Senhor, ao Espírito Santo, por tudo aquilo que foi feito na vida dele. Logo mais ele continua nessa homenagem, reconhecendo que Deus fez uma promessa para ele. No verso 5 ele fala assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Irmãos, aqui Davi está lembrando da promessa que o Senhor fez para ele no capítulo 7, quando o profeta Natan chega a ele e fala que ele teria uma
aliança eterna com ele, que a dinastia dele iria reinar para sempre em Israel. Aqui Davi lembra dessa esperança e fala que a dinastia dele seria eterna, já fazendo menção ao Messias, fazendo menção a Cristo. Ele creu, ele tomou essa promessa para si, e aqui ele rememora ela nos últimos dias da sua vida. Ele crê que a sua dinastia será eterna, que o seu reino irá continuar, irá prosperar até a chegada do Messias. E é o que acontece, né, irmãos? A gente sabe o que aconteceu, que Jesus veio da descendência de Davi, tanto em José quanto em Maria. Então Davi se apropria dessa promessa, da palavra do profeta Natan, e realmente Cristo vem da sua dinastia. Irmãos, o que a gente pode ver aqui dessa primeira sessão, aqui do versículo 1 ao 7, é que a gente deve dar glória a Deus, a gente deve reconhecer Deus em tudo nas nossas vidas, seja qual for o feito, seja qual for a realização, seja o que for que a gente faça, que a gente reconheça que é de Deus, que é do Senhor. Davi foi um dos maiores guerreiros, generais de exército que já passou por essa terra. Foi um homem que escreveu lindas palavras, palavras magníficas, mas no final da sua vida ele reconhece que tudo isso foi pela ação do Espírito Santo. Ele reconhece que ele era pequeno, que ele era frágil, mas que foi o Senhor que atuou na vida dele. Os salmos dele até hoje são louvores e serão eternamente cantados. Por quê? Porque foi o Espírito Santo, foi o Espírito do Senhor que falou através da vida dele. Meus amados, não importa quão pequenos somos, não importa, meu irmão, quão pequeno você é, não importa. Se Deus quiser te usar, se Deus quiser te inspirar, se você se colocar na presença do Senhor, reconhecer Deus nos seus caminhos, reconhecer Deus na sua vida, se dispor a trabalhar, se dispor a agir com coragem, como a gente vai ver logo mais na próxima sessão, o Espírito Santo pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Assim como Davi, que derrubou o gigante e depois o matou, assim como Davi, tão perseguido por Saul, conseguiu se livrar e depois se tornar o maior rei de Israel, assim Deus pode fazer na sua vida, de um simples pastor a rei de Israel, um simples pastor de ovelhas. Meu irmão, você, por mais simples, por mais humilde, por menor que seja, Deus pode agir na sua vida. Basta você se colocar na dispensação do Espírito Santo e deixar Ele agir através da sua vida. Ter a comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo pode fazer coisas memoráveis na sua vida. Essa é a primeira sessão do capítulo 23 de 2 Samuel.